Aracaju, Sergipe, 6 de dezembro de 2017, ano do Senhor. A Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Natal é a festa da justiça. Foi o filósofo grego Aristóteles quem disse: a base da sociedade é a justiça. O julgamento é a aplicação da justiça. Sem julgamento justo, não há aplicação de justiça alguma. Para que haja ordem e misericórdia, é preciso que haja a aplicação da justiça. Deus é amor, e por isso mesmo é justiça. Assim que Adão e Eva, desobedecendo a Deus, caíram no pecado, automaticamente foram condenados à morte. A lei era clara: toda alma que pecar certamente morrerá. Gênesis 2, 17, 3, versículo 3. Na própria sentença de aplicação da lei, porém, o justo Deus pronunciou a essência da justiça, que é a misericórdia, fruto do seu infindo amor. Deus anunciou a vinda do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para, sofrendo a sentença da justiça que nos condenava à morte e morte eterna, pudesse oferecer a absolvição e salvação eterna a todos quantos a ele se entregarem. Natal é a festa da justiça. Primeiro, justiça contra o pecado. Ninguém em sã consciência há de concordar com o erro, com a ilegalidade, a moralidade, imoralidade ou anarquia. Essas coisas constituem sintomas de uma sociedade rendida ao ilícito, ao pecado. O pecado afasta o homem do bem, tornando-o mal. Afasta o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Só existe uma justiça contra o pecado, a justiça de Deus. Quando José, noivo da Virgem Maria, perguntou ao anjo Gabriel qual seria o nome do menino, este prontamente respondeu: Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Festejemos o Natal, celebrando a vitória da justiça contra o pecado. Justiça contra o pecado, justiça contra a morte. Disse Deus à serpente: maldita és, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, nesta linguagem simbólica, está dizendo que da mulher nasceria um homem que seria ferido no calcanhar pela serpente, mas que feriria a serpente na cabeça. A morte de Jesus na cruz foi como uma ferida no seu calcanhar, da mesma forma que a sua ressurreição foi como um golpe mortal na cabeça da serpente. Assim, Jesus veio ao mundo para fazer justiça contra a morte, matando-a pela sua ressurreição. Jesus levou o cativo o cativeiro, matando a morte e salvando aos que creem. Salmo 68, versículo 18, Efésios, capítulo 4, versículo 8. Natal é a festa da justiça, justiça contra o pecado, justiça contra a morte, justiça a favor do arrependido. Desde que Adão e Eva se afastaram de Deus, receberam de Deus a promessa de perdão e salvação. Obviamente que não seria justiça se o perdão fosse dado aleatoriamente, sem distinção, ao impenitente. Não seria justiça, até porque o impenitente é um causador do mal e age contra os arrependidos. A justiça verdadeira, que é a justiça divina, condena o pecador ímpio da mesma forma que perdoa o pecador arrependido.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Conclusão: Natal é a festa da justiça de Deus. Justiça contra o pecado, justiça contra a morte, justiça a favor do pecador arrependido. Celebremos, pois, com intensa alegria e louvor a Deus, em casa, com a família e na família maior, a igreja. Celebremos o Natal com júbilo, alegria, testemunhando que Jesus é a nossa justiça. Feliz Natal! Pastor Emanuel de Menezes Costa, Igreja Presbiteriana 12 de agosto, Rua Maruim 1587, Aracaju, Sergipe. Bom dia com Jesus!